Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Isso aqui. 1 Samuel, capítulo de número 30, do versículo 1 em diante. A gente falou alguns dias atrás, então, de não baixar a guarda e não parar de lutar. Quantos ouviram a mensagem? Então vamos continuar hoje, com o título A Lamentação não move Deus, mas o levantar-se, no levantar-se, Deus começa a agir. Então, a lamentação, pastor, isso não move Deus. O mover está, ou seja, no mover, ou seja, no levantar-se, Deus começa a agir. Então, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 em diante, diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Então, a Ziclag era uma cidade dos filisteus, Se você esteve aqui, você lembra que Davi, ele fugiu entre aspas, mas ele foi se esconder, ou seja, entre os filisteus. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amém? Então, nós falamos umas semanas atrás, que Davi, o homem segundo o coração de Deus, Para quem não conhece, então Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu sempre falo isso, você não vai encontrar na Bíblia duas situações onde que Deus chama duas pessoas diferentes de pessoas segundo o coração de Deus. Davi era o único segundo o coração de Deus. E a Bíblia está dizendo que ele cansou de ser perseguido por Saul. Foram 13 anos que ele estava sendo perseguido, 13 anos desde que ele foi ungido como rei lá na casa do pai, Jessé. Desde aquele momento em diante, logo quando ele desceu para levar comida para os seus irmãos que estavam em guerra, lá ele se depara ali com aquela situação de Golias, onde o exército tinha medo de Golias, ele enfrentou Golias, ele venceu. A partir daquele momento que ele derrota o gigante, começa uma perseguição. E ele cansou de ser perseguido por Saul e ele foi morar entre os filisteus, um povo que era inimigo de Deus. E Davi, como eu falei outro dia, ele havia cansado de confiar em Deus. E ele esqueceu que em todos os 13 anos de perseguições, Deus sempre cuidou dele. Deus sempre cuidou dele. Dos meus 30 e poucos anos de conversão, 30 e poucos anos de lutas, Deus sempre cuidou de mim. Deus sempre cuidou da minha casa. Deus sempre cuidou daquilo que Deus tem me dado. Davi, ele tinha se esquecido que Deus sempre cuidou da vida dele. Saul jamais conseguiu tocar em Davi. Você consegue imaginar, tem todo um exército,
todo um aparato militar, com tudo o que tem de melhor do aparato militar, e eles não conseguem chegar a tocar em Davi, eles não conseguem colocar a mão em Davi. Por quê? Porque Deus protegia, Deus guardava a vida dele. Então Saul nunca tocou nele. Agora a gente pode ver que ele decidiu, chegou o momento, eu vou me esconder nessa cidade, Saul vai se esquecer de mim, em outras palavras, vai deixar de me perseguir, aqui eu vou me dar bem. E ele começou então a trabalhar junto com o inimigo, ele mudou, em outras palavras, ele trabalhava, em outras palavras, ele estava lá sempre focado na obra de Deus, e agora ele começa então a estar junto com o inimigo. E chega esse momento aqui que ele sai para umas batalhas, e quando voltam eles encontram, ou seja, o local deles, o lugar, Ziclag, tinha sido queimado a fogo, as mulheres, os filhos, tudo que eles tinham, o inimigo acabou levando com eles, conforme diz a Bíblia aqui. Então veja, conforme o texto, quando ele chega e se depara com aquele estrago, a condição que Davi ele chegou, a condição enquanto que ele era perseguido por Saul, quando ele estava na luta certa, diga comigo, luta certa, com mais convicção, luta certa. Enquanto que ele estava na luta certa, Deus sempre guardou a vida dele, Deus sempre protegeu aquilo que estava com ele. Agora chegou aqui no momento, a gente vê que quando Davi resolve parar de lutar, ele olha e vê a situação que aconteceu. Preste atenção, meus irmãos, uma palavra que para muitas pessoas, muitas vidas, para todos nós, isso aqui é muito importante. É muito importante, meus irmãos. Muitas famílias, talvez seja o caso da sua, muitas famílias sofrem por falta de alguém se posicionar na luta certa. Maridos, homens, não desista de lutar pela sua casa, não canse de lutar pela sua família. Mulher, esposa, não desista, você que já pôde experimentar o amor do Pai, não desista de lutar pelo seu esposo, pelos seus filhos. Filhos, ouçam, você que já desfrutou do perdão dos seus pecados, não pare de lutar pela sua casa. Jamais nós podemos baixar a guarda, jamais nós podemos parar de lutar. Eu não paro de lutar por essa obra. Todo dia. Outro dia eu estava falando com o irmão, pastor, mas até quando eu tenho que lutar pela minha casa, pela minha família? Todos os dias. Por que todos os dias? Porque todos os dias existe um adversário que ele luta contra nós, ele se levanta contra nós. Todos os dias, quando você se levantar, sair da sua cama às 5 da manhã, às 3 da manhã, ou sair às 11 da manhã, independente do horário que você vai levantar, você já está no meio de uma batalha. Nós já estamos no meio de uma batalha. Então, ou seja, nós não podemos parar de lutar as obras, ou seja, aquilo que Deus ele quer que a gente faça. Então diga para o seu irmão, para a sua irmã que está do seu lado, não se canse de lutar pela sua casa. Diga, olhando nos seus olhos, diga com tudo, não se canse de lutar pela sua casa, pois tudo você pode naquele que te fortalece. Tudo você pode naquele que te fortalece. Amém? Então não pare de lutar, pois existe uma guerra constante. Até que ele venha. Era o tema do evento, até que ele venha. Até que Jesus toque a trombeta, até que a trombeta soe, até que nós venhamos nos encontrar com Ele, até lá eu preciso evangelizar, até lá eu preciso orar, até ali eu preciso trabalhar, até lá eu preciso projetar, até lá eu preciso continuar com a minha espada desembainhada, até que Ele venha, até chegar aquele momento. E a Bíblia deixa bem claro que Davi, ele começa, então ele se depara com o cenário. Imagina você chegar em casa. Você chegou de uma batalha, você chegou de um trabalho, você chegou de uma viagem e chega à sua casa queimada. Você vem de uma viagem, vem de uma jornada, você quer chegar em casa, abraçar a sua esposa, você quer beijar a sua esposa, você quer ter um tempo com os seus filhos, com a sua família, e se depara que eles foram levados todos. Não sobrou nada que você tinha. Esse é o cenário que Davi ele chegou, levaram tudo que tinha ali.
Então, o que aconteceu aqui, a Bíblia deixa muito claro, Davi, ele muito se angustiou, ele começou a chorar, se angustiar, porque daqui a pouco, o que? Aqueles soldados, esses soldados que seriam os valentes de Davi, você vai ler mais na frente da história, aqui não era o momento deles ainda serem chamados de valentes, mas era o povo que foi criado lá na caverna de Adulão, aquele povo que os rejeitados, os desempregados, aquele povo todo ali assim, então foram criados, mas só que chegou naquele momento ali, esses homens que seriam os valentes de Davi, eles queriam o quê? Apedrejar Davi. Eles queriam matar Davi, porque eles sabiam bem claro, Davi, você é o responsável. Eles se esqueceram de todas as batalhas, tudo aquilo que eles haviam ganho através de Davi. Mas nesse momento aqui, eles pensaram o quê? Em apedrejar. E a Bíblia diz que Davi muito ele se angustiou com esse momento, porque todos estavam o quê? Em amargura. Eles estavam amargurados. E amargurados por causa do quê? Da esposa que foi levada, dos filhos que foram levados, dos despojos, ou seja, dos bens que eles tinham ali que foram levados. Então, cada um estava aqui amargurado. E a Bíblia diz que Davi, então ele chorou, ele começa a ter uma atitude que não tem nada de errado, ele começa a chorar, mas a Bíblia diz que depois ele se reanimou no Senhor. Ele se reanimou no Senhor. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse texto, Davi ele chora. Mas a segunda coisa, nós podemos ver quando o diabo ele não pode me derrotar, ele vai me distrair, ele vai querer desviar a minha atenção. Anote isso, é muito importante. Você pode chorar. Ah, pastor, eu estou passando por uma luta e de repente me vi chorando por aquela situação, né? Me vi chorando porque infelizmente eu, sei lá, perdi um emprego, né, fui despedido, o meu marido resolveu abandonar a casa, um filho está de repente lá no caminho das drogas, e assim por diante, são tantas coisas. E não tem nada de errado em chorar por uma situação. Por uma situação assim, então chorar, pode chorar à vontade, não tem nada de errado, mas ouça meu irmão, minha irmã, com muito amor, com muito carinho, não chore de autopiedade. Não chore de autopiedade, não chore de condenação. Quantas pessoas vivem chorando por uma situação, mas, em outras palavras, se autocompadecendo, querendo achar que aquilo vai mover Deus. Deus não se move por esse sentimento, Deus não vai se mover pela minha condenação, por eu me condenar. A Bíblia é muito clara, eu faço uma pergunta para você, Davi ele era o culpado por essa situação? Sim ou não? Davi ele era o culpado por essa situação? Pode falar. Não era culpado? Sim ou não? Davi ele era o responsável por toda aquela situação. Ele era. Por quê? Enquanto ele está lutando a luta certa, Deus está guardando. Quando ele começa a ir para uma luta errada, Deus ele... Enquanto ele estava na luta certa, proteção. Enquanto ele está lá fazendo a vontade de Deus, Deus está lá fazendo, ou seja, a parte que cabe a Deus. A partir do momento que ele decide, não, cansei, em outras palavras, de depender da proteção de Deus, eu vou fazer do meu jeito, e Deus, então tá bom, eu vou ficar de fora. Ah, vou fazer um negócio. Vai lá, investe R$1 milhão no negócio. Pai, eu sei que o Senhor é Deus de todo ouro, de toda prata, todo esse dinheiro tem aqui porque veio do Senhor. E coloco diante do Senhor essa situação. O que o Senhor vai falar? O que o Senhor tem para me dizer? De repente você vai receber uma palavra, você vai sentir paz, e você vai fazer o negócio, e aquele negócio explodiu de certos, né? Vai render 100 milhões. De repente você, não, eu tenho 1 milhão, eu trabalhei, eu conquistei, eu tenho esse dinheiro e vou fazer esse negócio. E nem buscou Deus, nem consultou Deus. De repente, ele não chegou a desfrutar de nada, pelo contrário, ele ficou num prejuízo enorme. Por quê? Porque Deus não estava fazendo parte daquilo ali. Deus não tinha parte naquele negócio. Então aqui, Davi ele era o responsável, mas preste atenção, ele não chegou diante de Deus e disse, Deus, eu sou um miserável. Deus, eu sou um coitado.
Deus, eu sou um pecador. Davi não fez isso aqui diante de Deus. Eu não sou nada mesmo. Eu não sou digno e nem sequer deveria ser rei de Israel. Não foi isso que Davi ele fala diante de Deus. Mas veja que ponto que eu cheguei agindo como um mercenário. Davi ele não fez isso, ele não teve essa postura, pois essa não é a postura de homens de Deus. Ficar se lamentando, ficar, em outras palavras, ali se acusando, mas ele, como a Bíblia diz, ele chorou. Com certeza Deus estava ministrando no coração dele, no seu espírito, mas a Bíblia deixa bem claro que ele se levanta daquela situação. Ele se posiciona dessa situação. Então ele não ficou vivendo debaixo de uma acusação, mesmo que aquela história, agora depois do leite derramado, não adianta mais chorar. Mesmo debaixo dessa situação, mas ele não fica se condenando, ele chora, mas logo a Bíblia diz que ele se levanta e ele vai se reanimar no Senhor. Ele se reanima no Senhor. Ele reconhece. Então o diabo, meu irmão, minha irmã, ele está te acusando, trazendo condenação, trazendo peso na sua alma. Ouça, todos nós, ninguém é melhor do que ninguém, todos nós passamos por esses momentos. Quando as dificuldades eles surgem, eu entendo que isso faz parte da minha vida. Surge uma dificuldade, surge uma luta, mas faz parte da nossa caminhada. Tem situações, ou seja, pastor, eu precisava passar por isso. Na nossa mente, na nossa alma, a gente acha que a gente não precisa. Mas nós temos situações que Deus ele quer trabalhar na nossa vida e Ele permite que nós passemos por situações. Então faz parte da nossa caminhada. Então não fico com dó de mim mesmo, né? Tendo compaixão de mim, não. Mas eu me levanto e me fortaleço no Senhor. Então a lamentação, ela vem da alma. O levantar-se vem do Espírito. Lamentar-se, se você se encontra nesse estágio, você está se lamentando, sempre se lamentando, ouça, isso vem da alma. O levantar-se daquela situação vem do Espírito. O levantar-se, a alma, ela só enxerga o problema, o Espírito, ele vê a solução. A alma, ela vê somente o problema, o Espírito vê a solução. E nós temos visto muita solução, porque nós temos enxergado conforme a palavra de Deus. A alma, ela fica abatida porque ela só enxerga o prejuízo. O Espírito, ele está sempre disposto, porque ele já vê a vitória. Ele vê a vitória. Às vezes, a pessoa, nós estávamos falando no final dessa semana ali, muitas pessoas elas se deparam, em outras palavras ali, com um limite. E tem situações que a gente só vai vencer se a gente rompe aquele limite ali. A gente rompe aquela bolha, a gente avança. Então muitos param naquela situação, param diante do problema, ele não avança. Ele não consegue se mover porque a alma só conduz ele até ali. Não vai dar certo, não adianta mais, já está perdido, a situação já não tem mais o que mover, essa doença já tem um diagnóstico do homem, já tem uma data para a morte, já tem uma data para a destruição. Não. Se a gente for ver, nosso irmão ali, o José, né, se for ver pela ciência, se for ver pela medicina, de repente, meu Deus, quando vai ser? Não, agora o homem já está dando os passinhos, já está indo lá, fazendo as coisinhas dele, enfim. Ou seja, porque a alma vê só aquilo aí, o espírito, não. O Zé vai sair dessa bem melhor do que ele passou naquele momento ali, né? Então a alma, ela fica abatida. Davi, ele chora, mas em algum momento ele levanta a cabeça. Então Davi, ele está passando, na situação que Davi está passando, o diabo, ele vem minar agora o coração dos homens dele. Aquelas pessoas que estavam com ele, aquelas pessoas que fizeram proeza, mas nesse momento, quando a luta é tão grande, eles querem achar o quê? Um culpado. Ouça isso. Esses homens que estavam do lado dele, e agora essa situação aqui, eles entendem que Davi é o responsável. E agora estão prestes a apedrejar Davi. Então chegou o momento que o diabo agora não bastou já ter investido na vida de Davi, agora ele usa aqueles homens. E os homens, a Bíblia está deixando bem claro que eles estão querendo achar o quê? Um culpado. A pergunta que eu faço, né, vai resolver o problema? Resolve a questão, pastor, eu estou com esse problema aqui, mas quem é o culpado dessa situação? Quem é o culpado dessa situação? Então o jogo de achar os culpados, esse jogo já começou lá
no Éden, o jogo da culpa. Gênesis 3, versículo 11 e 12, diz assim, Gênesis 3, versículo 11 em diante, diz: e Deus perguntou, quem disse você que você estava nu? Deus falando para Adão, né? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste, por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. E aí chegou para Eva, e o Senhor perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Veja que o jogo da culpa, ele é o jogo mais antigo da história da humanidade. Começou lá no Éden. E a gente pode ver aqui muito claro, né? Muito claro, a pergunta que eu faço, resolveu a questão? Adão culpou Eva, Eva culpa a serpente. O resultado é que eles foram expulsos do mesmo jeito ali do jardim. Então a pergunta que eu faço, eles foram expulsos, o jogo da culpa, ela é muito antigo, mas ele continua fazendo muito estrago. Muito estrago. Meus irmãos, a gente precisa parar de tentar achar o culpado. O diabo não quer que você ouça, então preste bem atenção. Quantas casas estão sendo destruídas porque estão querendo achar o culpado? Quantos casamentos estão indo ladeira abaixo porque estão querendo achar o culpado? Muitos homens chegam para nós e dizem, a minha esposa ela é culpada. Outro cenário, a esposa chega, o meu marido é culpado. Outras situações, os filhos podem chegar, meus pais são os culpados. E nesse jogo de culpa não leva a lugar nenhum, isso é perda de tempo, perda de energia, né? Não vai nos dar a vitória sobre as ciladas do diabo. Então nós devemos focar a nossa atenção no verdadeiro inimigo, perseguir o verdadeiro inimigo, aí o Senhor vai nos restituir aquilo que nos foi tirado. Eu vou repetir, nós precisamos perseguir o verdadeiro inimigo, então o Senhor vai restituir aquilo que nos foi tirado. Ah, pastor, esse é o ano, quantas vezes a gente ouve falar, é o ano da restituição, Deus vai restituir, Deus vai restituir, Deus quer restituir, meu irmão, quer restituir com certeza, mas eu preciso ir atrás do inimigo certo. O inimigo certo, meus irmãos, ouça, toda restituição depende de um ser. Quem, pastor? Fala logo, pastor. Eu não sou o pastor Pablo, falo, não falo, falo, não falo. Não. Pastor, fala quem é esse ser? Sou eu mesmo. Toda restituição, ouça, isso aqui Deus falando comigo na sexta-feira, toda restituição só depende de um. De quem, pastor? De mim, de você, de cada um de nós. Depende de nós. Não, pastor, mas não depende de Deus, Deus ele só vai mover. Outro dia a gente estava falando, ah, pastor, mas a Bíblia diz que se eu beber algum, mesmo que seja algo mortal, não vai me causar dano algum. A Bíblia diz isso, mas você crê? Não, pastor, mas a Bíblia, sim, a Bíblia diz, mas para aquele que crê. Se eu não crer, pegar em serpente, pisar em escorpiões, para quem crê, não é físico, é espiritual. Então, ou seja, nós como igreja, como indivíduos do corpo de Cristo, então muitos de nós estamos envolvidos em algum tipo de batalha, só que muitas pessoas estão no foco errado. O foco é errado, como assim? Eu querendo achar o culpado. Focar certo, vitória certa. Vou repetir, focar certo, a vitória é certa. É certa. Você já ouviu a história do burro solto? Já ouviram, não? A maioria eu creio que não ouviu. Vou contar para você, depois você vai lá. O burro está solto. Um burro estava amarrado a uma árvore. Um demônio veio e soltou, preste atenção. Tinha um burro amarrado numa árvore, chegou um demônio e soltou o burro. O burro ele entrou na horta dos camponeses vizinhos e começou a comer tudo.
A mulher do dono da horta, quando viu aquilo, pegou um rifle e matou o burro. O dono do burro, morto, ficou enraivecido e também pegou seu rifle e atirou contra a mulher. Matou a mulher. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a mulher morta e matou o dono do burro. Os filhos do dono do burro, ao verem o pai morto, queimaram a fazenda do camponês. O camponês, em represária, os matou. Daí o anjo, vendo tudo aquilo, foi ao demônio e disse: viu o que você fez? E o demônio respondeu: eu não fiz nada. Eu só soltei o burro. Eu só soltei o burro. O resto foi tudo por conta de vocês. O resumo bem simples dessa questão: aquele que causou toda a tragédia, o que aconteceu com ele? Aquele que causou todas aquelas mortes, em outras palavras, não aconteceu nada. Porque a luta estava errada. A luta não era o foco. O foco, eles focaram no burro. Só que o burro não era, o problema não era o burro. O problema estava em quem soltou o burro. Enquanto o burro estava amarrado, não ia invadir a fazenda, não ia acabar com a horta dos fazendeiros, e assim foi, enfim. Então ninguém se levantou contra o verdadeiro culpado. Você sabe que tem, não vou falar mais, tem muito burro que foi solto e que chegou em algum lugar e assim está fazendo um estrago grande, e de repente o marido pega para mirar na mulher. A mulher pega para mirar no marido. Os pais pegam para mirar nos filhos. E assim por diante. E a pessoa que causou todo aquele estrago, está causando, ele está lá simplesmente só rindo, acompanhando, só celebrando, porque ele só soltou o burro. Ele só usou uma fofoca, uma imagem, Facebook, no Instagram. Ele só pegou uma imagem. E a pessoa diz: não, onde é que você estava? E já começa a tirar pedra, já começa a bater, já começa ele só pegou uma imagem. Ele só pegou uma fala ali assim. Então o demônio, ele usa uma situação, uma mentira, uma fofoca, uma foto na mídia social, dá uma mexida, adultera a imagem, a voz, pronto, um grande estrago pode estar acontecendo. E muitos enfrentam lutas e começam a querer achar aqueles que são os culpados. Um culpa o chefe, outro culpa o líder, outro culpa o pastor, outro chega e diz: não, eu vou sair dessa igreja porque o culpado é o pastor, porque o culpado é meu líder, porque o culpado é minha esposa, porque o culpado é o pessoal da recepção que não me receberam direito, porque o meu carro não tinha uma vaga ali na frente, porque não tinha uma vaga coberta e estava chovendo e eu molhei a careca. E querem achar sempre um culpado. Vai nos ajudar em alguma coisa? Não. Então, a Bíblia está muito clara, não é que Davi, não estamos negando que Davi era o responsável por essa situação, mas apedrejar, Davi iria resolver o problema? Davi, ele estava a ponto de ser apedrejado. Se apedrejassem Davi, esse apedrejamento traria as mulheres, traria os filhos, traria os bens de volta? Não traria. Então veja só, então eu preciso focar a atenção na guerra certa. Preste atenção, escolha bem as suas batalhas, escolha bem as suas guerras. Então você escolhe bem as suas guerras. Como assim, pastor? Escolher minhas guerras, então longe de mim, ainda mais escolher, ou seja, querendo ou não, como eu falei antes, todos nós estamos numa guerra. Todos nós, querendo ou não. A partir do momento que eu disse sim para Jesus Cristo, a partir do momento que eu sou dele agora, o inimigo, ou seja, sempre vai se levantar contra a minha pessoa para querer me derrotar, para querer me impedir de avançar. Então, uma guerra do bem, né, contra o mal. Efésios 6, versículo 11 em diante, Efésios 6, versículo 11 em diante, diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Pois a nossa luta, veja, a nossa luta, não é minha, não é nossa como igreja, nossa como corpo de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo a nossa luta. Então nós temos uma luta, querendo ou não, nós temos uma luta contra, como diz o texto aqui, não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra seres humanos, contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Da mesma forma, até no versículo de número 12. Então nós estamos em guerra e agora eu preciso discernir se a guerra que eu estou inserido, ela tem despojos. Se ela tem despojo, se ela tem recompensa. Por quê? Porque tem guerra que não tem despojo. Então essa guerra que não tem despojo, não vale a pena nós entrarmos. Preste atenção, Davi ele está dizendo, eu vou perseguir, eu vou alcançar. Deus diz, vai. Deus vai. Então existe guerra, meus irmãos, que não vale a pena você entrar. Por quê, pastor? Porque não tem despojos. Não tem retorno, não tem recompensa. Então essa guerra eu não entro. A guerra na sua casa tem despojo? Pastor, algumas têm, sim. Se você está vendo o seu filho, quem é pai, se você está vendo o seu filho indo a um despenhadeiro, para um buraco, no caminho das drogas, ou disso e daquilo, então você lutar pelo seu filho, você orar, você clamar, você não abrir mão do seu filho e ver o seu filho restituído, isso é o despojo. Essa guerra tem despojo. Essa guerra tem que ser lutada. Quantos pais que abandonaram o filho porque foi por esse caminho? Quantos maridos, ou seja, trazendo o exemplo da família, quantos que abandonam a pessoa quando ela está naquela situação? Então a guerra que vale a pena você lutar é a guerra que te dá despojo. Esse filho restaurado, essa filha restaurada, essa vida restaurada, esse é o despojo, esse é o prêmio, esse é o resultado dessa guerra, da vitória. Então essa guerra eu preciso entrar. Agora, quando você resolve lutar contra o teu cônjuge, se você resolve se levantar contra o teu cônjuge, isso não tem despojo, aí tem prejuízo. Se eu decido me levantar contra a minha esposa, contra os meus filhos, isso não tem retorno, isso não traz despojo, não tem prêmio, isso traz prejuízo para a vida da pessoa. Lutar contra o seu marido vai inverter totalmente as coisas. Então ele ou ela não são os nossos inimigos. Nós acabamos de ler, conforme Paulo diz, que nós não lutamos contra carne e sangue. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra poderes, contra autoridades, ou seja, contra o reino espiritual. Essa é a nossa luta. Aqui é a nossa luta. Então tem casais, ouço, quando vocês se uniram no matrimônio, eu vou estar encerrando com isso. Quando se uniram no matrimônio, vocês se tornaram quem se uniu em matrimônio? Uma só. Efésios 5, versículo 28, eu vou ler os versículos, depois só vou dar uma meditada. Versículo 28, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Diga, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Amém? O versículo 28, Paulo está dizendo, da mesma forma ele se refere a Cristo. Da mesma forma, ele está se referindo a Cristo, como Cristo amou a igreja. E ele amou a igreja antes da igreja nascer. Vocês estão ouvindo? Então Jesus, ele ama a igreja. Ele nos amou, como eu falei antes desse bebê, antes dos pais decidirem, Deus já havia decidido. Então Jesus, ele decidiu nos amar antes de nós surgirmos.
Antes de nós sermos igreja, ele disse bem claro, então ele amou antes, se entregou por ela, mesmo sem ter um único retorno. Mas ele sabia que a sua obra não seria em vão. E o versículo 29, ele diz, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Diga comigo, alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Meus irmãos, ninguém, conforme diz Paulo, jamais odiou o seu próprio corpo. Ouça, se eu me levanto contra minha esposa, eu estou me levantando contra mim mesmo. Tem marido que não quer ouvir, ouça. Tem esposa que não quer ouvir, ouça. Se eu me levanto contra o meu cônjuge, eu estou me levantando contra mim mesmo. E isso é insensatez, isso é loucura. A Bíblia deixa bem claro, quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. O contrário também é válido. Se eu odeio a minha esposa, eu estou me odiando. Eu estou me odiando. Então eu estarei dessa forma sendo o quê? O meu inimigo. Se eu odeio o meu cônjuge, eu estou sendo o meu inimigo, porque eu estou me odiando. E eu já tenho um inimigo, eu não preciso de mais um. Então essa guerra, meu irmão, não tem despojo. Essa guerra não vale a pena. Ela só traz tristeza, angústia, ódio e mágoa. E o texto ele continua. Este que ama, diz o texto, antes o alimenta e dele cuida. Meus irmãos, eu vou começar a chorar. Quando Deus começou a me revelar em cima desse texto aqui, eu nunca vi isso dessa forma, nunca. Eu sempre digo, eu já li não sei quantas vezes a Bíblia, não sei quantas. Eu não falo para não mentir, se foram 100 vezes, se for menos, um pouquinho mais. Mas eu nunca enxerguei esse texto. Dessa forma não. Ele diz, aquele que ama, ele alimenta. E dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Ninguém nem aplaudia Jesus. Pessoal todo... Pelo amor de Deus. Meus irmãos, isso aqui é uma revelação. Alimenta e cuida. E não é o contrário, cuida e alimenta. Tem que prestar atenção na ordem. Alimenta e cuida. Alimenta e cuida como Cristo faz com a igreja. Como Cristo, não ele só fez, mas ele faz. Ele está fazendo e vai continuar fazendo até que ele venha. Até que ele venha, ele vai continuar fazendo pela minha vida, vai fazer pela sua vida, vai fazer pela sua casa. Ele faz, ele cuida daquilo que lhe pertence. Meus irmãos, ouçam, a Bíblia está dizendo, nós somos corpo de Cristo. E ele cuida do corpo, ele não maltrata o corpo. Como Cristo, Paulo usa bem claro, marido, ame a sua esposa como Cristo amou. Como Cristo amou. Como Cristo ama, ele alimenta e ele cuida. Ele alimenta e ele cuida. Ele não maltrata o corpo. Ele não luta contra o corpo. Pastor, Deus está pesando a mão. Pesando a mão aonde? Aonde? No corpo? Se ele alimenta, se ele cuida do corpo, dessa forma ele está pesando a mão sobre o filho. Se Deus pesar a mão sobre o corpo, ouça, meus irmãos, ele está pesando sobre o filho.
filho, ele é o cabeça do corpo. Jesus alimenta e cuida do corpo, ele não amaldiçoa o corpo, ele não lança praga no corpo, ele não toca terror no corpo. Ah, pastor, Deus está sacudindo a goiabeira, as podres estão caindo. Você já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. Já ouvi várias vezes. A pergunta que eu faço: tem membro podre no corpo? Tem membro podre no corpo? Se tiver, Jesus é mentiroso. Ele alimenta e ele cuida do corpo. Se tem membro podre, não teve cuidado. E quem não cuidou, pastor? O dono do corpo. O dono do corpo. E isso seria impossível, porque quem deu a vida pelo corpo, antes de nascer, ah, pastor, mas eu conheço fulano, beltrano, que só Jesus na causa. Ok, você está falando de comportamentos. E esse comportamento é normal do membro? Não. Agora, não é por causa disso que ele pode ser cortado do corpo. Ele precisa ajuda. Um exemplo do José. Permite usar o teu exemplo, José. Antes dessa situação que ele viveu, ele estava caminhando como nós, se movendo como nós. Mas de repente agora, uma perna não funciona. Um braço não funciona. Então esse braço, essa perna, porque não está funcionando, vamos cortar fora. Vamos tirar fora. Não, pastor, ele faz parte do corpo. Ah, mas por que ele não está funcionando? Ah, mas por... Ou seja, existe uma situação que não é normal. Mas não é por essa situação que não é normal que ele deixa de ser do corpo. Sim ou não? Ah, mas não é normal, pastor. Não é. Mas não deixa de ser um membro do corpo. Ele está ligado no corpo. O cabeça continua cuidando desse corpo. O cabeça continua alimentando e cuidando desse corpo. Alimentando e cuidando desse corpo. É dessa forma, precisa de ajuda. E Deus não abandona, Deus não descarta. Para a gente encerrar, Romanos 15, versículo 1 e 2 diz: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então Jesus não coloca a doença no corpo, não humilha o corpo, não muda com o passar do tempo o seu amor pelo corpo. Ele não abandona. Jesus, ele está sempre pronto para cuidar de nós, para nos alimentar e para cuidar de nós. Eu quero deixar essa mensagem nessa noite para você, meu irmão, minha irmã. Eu vou terminar, vou concluir outro dia, mas ele cuida de nós, ele nos sustenta. E é importante eu lutar, é importante eu entender a luta que eu estou lutando. O foco tem que ser certo. O foco não pode ser errado. Se o foco é errado, prejuízo é certo. Se o foco certo, tem despojo certo. Tem despojo certo na minha vida e na sua vida. Você pode aplaudir a Deus? Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.